skin, you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. Alô, e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Desta vez para um vídeo com alguns clipes de alguns exercícios que eu tenho vindo a fazer com os meus cavalinhos. Neste caso, eu estava a montar a Atlanta e estava a fazer este exercício de 2 varas, 5 passos, uma da outra. No entanto, a dificuldade seria depois conseguir dar 6. Eu, se não me engano, houve uma vez para cada lado que consegui fazer os 6 passos tranquilamente, mas para este lado, em direção à porta, ela estava um bocadinho mais ansiosa e, portanto, estava a ser um bocadinho mais complicado, mas lá conseguimos e acabamos bem. Entretanto, aqui, como podem ver, é na mesma Atlanta, mas já tosquiada. Portanto, isto foi uma semana diferente do outro clipe. No entanto, eu estava a fazer só um trabalhinho de plano. Neste dia eu até queria ter feito o exercício de varinhas que estava montado, mas senti que a Atlanta estava um bocadinho ansiosa demais. Eu também provavelmente estava ansiosa a pensar que ia fazer os exercícios com as varinhas e tudo mais, então estava-lhe a passar essa ansiedade e foi um dia em que as coisas até não correram como eu gostava. Eu aqui estava montada a rede alemã, queria só que ela procurasse um contacto mais lá em baixo, mais descontraído, mas ao mesmo tempo sem perder a impulsão, que é a parte mais complicada na Atlanta, se bem que eu acho até que ela estava a andar bastante bem. Ela ali atrás tinha-se assustado, mas eu continuei, porque muitas vezes ela assusta-se, eu depois fico com medo e ela fica ansiosa e depois as coisas só correm mal. Então, pronto, eu decidi não fazer varinhas neste dia, até na realidade eu depois apiei e passei à guia para ela libertar aquelas energias a mais, que ela estava mesmo com muita energia, e portanto ficamos por ali. Entretanto, isto já é outro dia e, como vocês podem ver, eu estava a fazer este exercício de varas com Baby Classic, e ele portou-se super bem, muito melhor do que aquilo que eu estava à espera. E na primeira vez, como vocês puderam ter visto, ele foi às varas com tudo e eu fiquei muito surpreendida, porque eu normalmente antes tinha de empurrar muito mais e sentia que ele não chegava às distâncias, e ainda por cima, como eram tantas varas seguidas, fiquei muito surpreendida da atitude dele. Ele viu as varas e foi. Depois eu estava com um bocadinho de dificuldade, era em fazer com que ele coubesse nas varas todas, porque ele começava a ganhar mais amplitude durante o exercício e nas varas finais começava, não sei se vocês conseguem ver, mas a colocar os pés à frente da vara, quando seria atrás no caso. Portanto, estava depois o exercício a ficar com as distâncias curtas. No entanto, eu continuei a fazer. No final eu estava a sentir que estava a fazer um bocadinho força demais na mão, mas é pelo motivo que eu estava a dizer, porque ele estava a ganhar muita amplitude e depois estava a ser difícil caber. E eu costumo encarar sempre os exercícios de varas como se fossem saltos, portanto não vou só fazer por fazer. É varas e se calhar mal, tudo bem, ok, não tem problema, mas e se tiver lá um salto? Não posso sempre ir com esse pensamento e não posso deixar os meus cavalos irem sempre com esse pensamento de que vai correr sempre bem e depois ter um salto e não correr tão bem assim. Aqui eu decidi dar um saltinho com ele e bless him, ele deu um salto gigante e eu fiquei super a agarrar na boca dele, coitadinho, mas não estava mesmo a contar. Estava a contar que ele desse um salto assim, como deu aqui, mas pronto, Classic a surpreender, fiquei mesmo muito contente com ele.
e fiquei com pena de ter ficado a agarrar, mas não estava mesmo a contar que ele fosse dar aquele salto tão grande. Entretanto, aqui, como podem ver, já é Senhora Atlanta a fazer o mesmo exercício e, como podem ver, ela tem o mesmo problema que o Classic. Neste caso, o Classic tem o mesmo problema que ela, afinal, porque eu antes achava que ele ia ser muito mais tranquilo e muito mais molengão do que ela a saltar, mas a realidade é que ele agora parece que percebeu e ficou com mais vontade de fazer varinhas e, portanto, como podem ver, a Atlanta estava a correr igual ao Classic, portanto as primeiras varas estavam a calhar bem, mas depois ela estava a ganhar demasiada amplitude e não estava a conseguir caber nas últimas e eu estava só a tentar que ela cumprisse todas direitinhas, ainda por cima porque a Atlanta já fez imenso disto na vida dela, ela sabe perfeitamente o que é para fazer, mas fica um bocadinho ansiosa. Eu acho que é porque ela gosta de saltar, efetivamente, mas depois fica um bocadinho difícil de controlar. Entretanto, também dei um saltinho com ela, já não saltava há imenso tempo com os meus cavalinhos, portanto foi bom voltar a saltar. Claro que isto foi um saltinho super pequenino, menos para o Classic a primeira vez, mas foi um saltinho assim pequenino, mas eu queria apenas dar um saltinho, confiada, eu e os meus cavalos, portanto, ambos com confiança, e correu super bem, fiquei super contente também com a Atlantinha. Ela sabe super bem como fazer o trabalhinho dela, ela já sabe isto de cor e salteado. No entanto, é importante eu fazer muito isto com ela, porque, como eu estava a dizer, ela fica um bocadinho ansiosa a saltar, talvez porque eu também fico ansiosa a saltar, obviamente, mas ela efetivamente gosta de saltar, mesmo em liberdade. Eu tenho vídeos dela a saltar um salto no picadeiro sozinha, sem ninguém lhe pedir nada. Portanto, ela gosta de saltar, mas às vezes fica demasiado entusiasmada e depois fica um bocadinho difícil de parar. No entanto, eu fiz este exercício, este saltinho, neste caso, de várias maneiras para os dois lados, mesmo para ela perceber que, ok, não há necessidade de correr, podemos ir tranquilamente. Até fiz algumas passagens não, se bem que as que ficaram gravadas não correram muito bem, mas não tem problema nenhum, obviamente. Eu venho ao trote e saio a galope novamente. Isto são treinos e o importante é mesmo sairmos com confiança e os nossos cavalinhos também com confiança e com moral, e a perceber que saltar é divertido e não é uma chatice nem é estressante. E é isso para o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado e vemo-nos no próximo. Tchau!